Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hey Ho, Let's Grow. Hoje temos no episódio uma pessoa ilustre de Santa Catarina, Rafael Assunção. Rafa, obrigado primeiro. Finalmente, né? Finalmente esse dia chegou. Você convidou, né? Demorou? Caramba, cara. Você é muito ocupado. Deixa eu te perguntar, cara, todo mundo aí tá me parando na rua para trazer uma pergunta que eu nem sei como responder, eu queria que você me ajudasse a responder. Diga. O que você achou do meu bigode? Você vai perguntar sobre o SoftBank? Não. Não. Eu achei bonito, tá muito bom. Gostou? Não. Não precisa ser tão sincero assim. Pô, tem que manter o padrão, cara. Não é só com o empreendedor que a gente faz isso. Paulada. Pensei que você ia falar do SoftBank, cara, ia começar já falando. Não, mas eu de até coisa tinha boa. pensado numa brincadeirinha sobre comparação com o SoftBank, que tava mais feio o negócio. O Igor que tá mais feio. Tá bem mais feio lá. Rafa, brincadeiras à parte, obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua história aí, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, principalmente para o pessoal de fora de Santa Catarina, que Santa Catarina todo mundo já conhece. Então conta um pouquinho aí de quem você é, de onde veio, do que se alimenta. Sou corintiano, paulistano. Isso é bom, isso é um bom baita... E acho que sim, eu sempre fui empreendedor, mas de um tempo que eu não sabia o que chamava empreendedor. Acho que a minha experiência de vida sempre foi de empreendedor, de fazer... Comecei desde o Grêmio da escola a montar lá um Grêmio que na verdade era uma empresa, que depois foi dentro de empresa. A minha experiência primeiro como executivo foi de montar negócios, aí depois acabou virando de montar uma empresa, assim. Mas acho que minha experiência sempre foi de empreender, depois que eu descobri que tinha um nome para isso, mas é o que eu sempre gostei de fazer e vim para Floripa em 2011, depois de ter vendido uma empresa lá em São Paulo, que eu tinha aberto em 2004. Mas sempre, de alguma forma, criando negócios novos ou participando depois de aprender um pouco sobre startup e as possibilidades de fazer isso com investimento, com aceleradora, com mentoria. Então, sempre atuei empreendendo em lugares diferentes, né? Dentro de empresa, primeiro dentro da universidade, no Grêmio, dentro de empresas com intraempreendedorismo, depois como empreendedor, como investidor anjo, como mentor, como conselheiro. Então, se eu pudesse reduzir isso aqui, tudo é empreendedor e em vários bonés diferentes, em cada momento desses anos, em um papel diferente dentro dessa cadeia toda. Show. E pegando já o gancho dessa primeira empresa que você falou que vendeu em 2011, isso, né? Iniciou em 2004? 2004, isso aí. Eu era o principal parceiro da Microsoft na área de CRM. Lá em São Paulo, era uma empresa de serviços. A gente implantava um sistema da Microsoft. A Microsoft entrou no negócio de gestão empresarial com CRM e com RP. Eu montei essa empresa junto com alguns sócios. Essa empresa, em 2006, se juntou a um grupo dinamarquês. Em 2009 a gente juntou as operações da América Latina num único negócio e em 2011 eu vendi minha participação. E aí vim para Floripa com o intuito de ficar na praia, tirar o período sabático, surfar e tal. Isso durou, que eu me lembro, 2 semanas, né? E depois acabou essa promessa como era de se esperar. Mas a minha experiência tinha sido essa primeiro de montar um negócio próprio, numa época que ainda a gente não falava em startup, não tinha muita bibliografia. Mas de alguma forma já estava linkado à tecnologia. Era tecnologia, né? Sempre foi na minha atuação, mas não era uma lógica de Big Bang, né? Monta a empresa, depois vê o que acontece, monta o escritório, abre a empresa e depois começa a operar. Mas era empreendedorismo, né? Quer dizer, no final do dia, hoje, é muito mais legal quem pode fazer hoje, começar com muito mais apoio e com metodologia. Acho que tem são tempos muito melhores para começar um negócio hoje, que tem uma rede de vários papéis diferentes para apoiar isso, que tem metodologia para isso. Acho que é muito diferente a forma, o modo sofrido de sair fazendo sozinho, sem ter ninguém para ajudar, sem ter capital, muito na porrada, é muito mais sofrido, né? Mas era o que era, deu para aprender fazendo, sofrendo bastante nessa época, mas foi um ciclo bacana, assim, de abrir o negócio. A gente acabou virando um parceiro importante da Microsoft em CRM no Brasil, depois internacional, e até entrar num grupo internacional, aprender a trabalhar dentro de um grupo grande, e até a saída, esse ciclo todo, né, de começar, crescer e ter saída. Acho que
tem que viver na prática para entender as dores e delícias desse ciclo, né? Não, tem dores, mas tem delícias, mas tem muitas dores também, né? Não adianta achar que é só diversão isso, né? E essas 2 semanas que você chegou aqui, na praia. que você aproveitou a praia, pegou o bronze, depois... Não peguei, eu sou muito branco. Te entendo, né? Não aparece, aparenta, mas... como é que foi? Qual que foi o próximo passo? Então, eu acabei chegando aqui, por conexão de um amigo de São Paulo, Augusto, eu acabei me conectando com o Eric, logo que eu cheguei, foi a primeira pessoa que eu conversei, com o Eric Santos. Eu acabei indo por conta de algumas conexões com a Endeavor lá para Babson, nos Estados Unidos. Fui estudar, fui parar num curso de empreendedorismo com um cara de startups, etc. Aprendeu as metodologias aí. Sorte, fui parar no lugar certo, mas eu não sabia que eu estava indo parar no lugar certo. Eu não tinha ideia onde eu estava indo parar, quer dizer, eu até tinha alguma ideia, mas saiu melhor que a encomenda. E naquela época eu tinha tempo disponível, uma experiência de negócios no ambiente corporativo, de tecnologia em São Paulo, com grandes empresas. E eu cheguei aqui em Floripa na época que estava tudo começando, os primeiros eventos, o Eric fazendo o Manual da Startup, trazendo aquelas teleconferências com o Eric Rice, e a Ibrix fazendo o primeiro evento de startups. Então eu cheguei no momento que eu trazia algumas coisas diferentes, uma experiência mais corporativa, de gestão de empresas maiores, num ambiente que estava começando a aparecer as primeiras iniciativas, né? Seja as iniciativas da Ibrix, a iniciativa do Eric em termos de conteúdo em torno de Lean Startup. E aí eu comecei a me engajar, e eu acho que o passo assim, fundamental de conexão no ecossistema, de conhecer as pessoas, foi quando eu fui para o primeiro coworking da cidade. Não sei se você se lembra, eu fui o primeiro cliente do primeiro coworking, o Village, fundado, para quem não sabe, lá pelo Elton Miranda. Eu virei o primeiro cliente e eu brinco sempre que eu paguei só um boleto. O Elton que não me ouça contando isso, eu só paguei um porque depois do primeiro boleto eu virei sócio e a gente acabou derivando de uma aceleradora, quer dizer, isso já virou uma aceleradora no mês seguinte, que já virou vários negócios e dali acabou a praia, mas acho que foi Inclusive dali surgiu a Decora, Naquela aceleradora, no primeiro lote, surgiu a Decora, surgiu a Contentus, surgiu na época Texdo, a Movia, a Publia e a Splips. Essa é a primeira turma desse único lote, o melhor bet de todos os tempos, porque foi o único, né? Então ele virou lenda. Mas era meio que uma venture builder também, né? Era uma mistura de acampamento hippie de pessoas querendo fazer coisas que foram... Se alguém tivesse uma ideia, é pra lá que a gente vai. Isso, também era o que estava acontecendo na cidade, né? Era o primeiro coworking, era um bocado de gente com backgrounds diferentes, tentando aprender, trocando informação, e era tempo bacana, parece o século passado, mas isso deve ser 2012, 2012, eu acho. Mas foi um ambiente bacana, assim. O Elton teve, acho que, um papel no ecossistema fundamental de fazer essas conexões, né? Acho que todos nós somos tributários de alguma forma dessas conexões que ele fez. Aquela casinha ali na Lauren Aires acabou sendo o primeiro ponto de encontro, né? Hoje a CAT é uma versão super amplificada disso, né? Onde a gente está aqui, mas acho que a versão, o MVP da CAT foi aquela salinha nossa lá no Village, onde a gente começou essas primeiras empresas, e acho que aí, dali em diante, tem vários outros players no ecossistema que foram construindo, e para mim que estava chegando, que não conhecia ninguém, foi o primeiro momento de conhecer as pessoas, de se engajar em algumas empresas, e aí o resto você já sabe, quer dizer, no final... mas acho que... Mas você não chegou a entrar na operação de nenhuma dessas empresas, né? Na operação não, só na Decora. Questões pontuais. Só na Decora depois da venda, né? E aí fazia parte do nosso acordo, mas pontualmente sim, eu sempre achei que fazia sentido a nossa ideia de fechar a operação da aceleradora, era um pouco a ideia de a gente acompanhar mais de perto. Então, atuei de perto como investidor anjo, como advisor na Publia, na Decora, na Movia, mas muito pontualmente, assim, puxa, precisamos fazer uma venda com o cliente, vamos junto com esses caras, ou estamos negociando um aporte, ou estamos negociando a venda, muito pontual conforme demanda, e menos do que uma coisa distante, assim, acreditava que fazia sentido estar próximo para fazer funcionar. Então foi essa primeira turma aí, deu para acompanhar de perto e foi bom, assim, esse lote deu bons frutos. Deu. Porra, se deu. Deu. E em que momento que surgiu a questão do Startup SC?
A SC começou na época, o Sebrae fez em Blumenau um evento, se eu não me engano chama Sebrae Day ou algo assim, não me recordo o nome. Foi nesse primeiro evento que essas primeiras conexões estavam acontecendo, surgiu a ideia de fazer um programa, o Yuri Gitarri, da aceleradora lá de Minas, participou aqui, trouxe ideias. A gente acabou fazendo a primeira turma em 2013, e essa primeira turma era parte das empresas que faziam parte da UAP, dessas 5 da aceleradora, mais algumas de Joinville, o pessoal lá da Asas, aquela turma de Joinville veio para cá se juntar. Então esse primeiro lote com a ajuda do Rafael Carvalho, que era da Bistart, Rafael Carvalho e Maurílio, estou falando aqui os nomes do século passado, nessa turma o Yuri que nos ajudou a montar esse time, o Yuri Gitarri. Então a gente começou esse primeiro programa, era MVP, muito MVP, eram acho que como 6 ou 8 workshops, várias horas de mentoria. Eu fazia mentoria para startups, o Ventura, o Rodrigo Ventura, o Rodrigo Gregory. A gente fez uma primeira turma muito com as empresas que faziam parte das nossas conexões, assim, era bem MVP, e o Sebrae foi assim, até hoje eu não sei como, nos aprovou, deixou fazer, deu infraestrutura. O Alexandre foi sempre um cara, tipo, eu não sei como ele conseguiu convencer o Sebrae a deixar a gente fazer aquela maluquice. Hoje é fácil, né, dizer, pô, faz sentido, deu certo, mas... Olhando já agora para trás. Parece que era ideia inteligente, né? Pô, se tiver uma ideia boa, nada. A gente estava inventando um modelo, e se for pensar, passados esses anos, são 6 anos de programa, continua sendo um modelo pouco comum, que é um modelo que a ênfase do Startup SC, programa de capacitação, é uma ênfase em capacitar o empreendedor, né? Enquanto haviam vários modelos de aceleração, a gente acabou fazendo ali uma escolha de fazer um programa que não concorria com as aceleradoras, que era complementar para o ecossistema e que tinha a lógica de, se a gente capacitar o empreendedor, a gente melhora o nível do empreendedor e, por consequência, a empresa acaba sendo pivotada, sendo melhorada, sendo fechada e começa outra. Então, a nossa lógica, quando começamos o programa, era, puxa, a gente precisa ajudar os empreendedores que têm maior potencial, a gente precisa ajudar com conhecimento, com conexões, e isso vai fazer mais sentido do que só acelerar. E acelerar tem um monte de gente fazendo melhor. Então, o papel até do Sebrae mais institucional poderia ser um papel educacional. Hoje parece que faz sentido, e aí já cresceu um tanto esse programa, mas aquela primeira turma foi bem na emoção, assim, e deu, acho que deu bem. Eu lembro, o mais divertido, já que ninguém vai nos ouvir mesmo, o divertido era, durante a primeira turma inteira, o Alexandre dizendo, puxa, não vai ter próxima turma, a gente não vai conseguir mais 10 startups boas, ou mais 20 startups boas, e eu brinco, cara, vai dar certo, vai ter mais gente, e todos os fins de lotes, ele dizia a mesma coisa, agora ele parou de dizer isso, porque a nossa preocupação era... Será que vai ter mais 10, 20 empresas o ano que vem de novo, ou o semestre que vem? E o que aconteceu de surpreendente é que nesses anos, não só todo ano tem mais ainda do que no ano anterior e tem com mais qualidade. É impressionante. Mas começa a subir a barra, né? Subiu muito, mas muito, né? Hoje a gente está fazendo o programa com 50 empresas, Floripa, Joinville, Blumenau e Chapecó. Mas tem 50 ótimas e melhores, e provavelmente aquelas 10 do primeira turma, nenhuma passaria hoje, porque não tem o mesmo nível de maturidade. Então é uma evolução do ecossistema impressionante nesses anos, né? E que são pouquíssimos, né? Mas, de novo, falando, parece que é século passado. Era lógico. E lógico que foi há muito tempo. Na verdade, tem 5, 6 anos, mas o nível de evolução é fácil de perceber. Assim, o salto do ecossistema inteiro é impressionante nesse período. As razões são muitas, mas é fácil medir o nível de maturidade, o tanto que subiu a qualidade dessas empresas. O que eu me recordei agora foi como a gente se conheceu. Não sei. Você lembra? ESAG, aula. Não, foi daquele curso que você fez na ESAG. ESAG, isso aí. Eu nem lembro como é que era o nome. E dali surgiu a empresa. Aquilo chama LED. Aquilo é obra dos meus queridos sócios da Decora, do Gustavo e do Paulo. Uma coisa que foi super bacana essa história, porque eles... Só teve uma turma, né? Duas. Eles estavam vivendo... Eu fui a segunda turma. Você foi a segunda. Eles estavam vivendo a experiência de startup ali com a gente na UAP.
contavam para os colegas de classe e com uma coisa legal, assim, dizer, puxa, eu queria que os meus colegas estivessem vivendo isso, uma vontade de, pô, estamos fazendo uma coisa tão legal e lá na escola não tem isso, né? E eles foram provocar o diretor do curso e dizer, puxa, a ESAG, a universidade, precisava fazer algo semelhante. E aí foi o Nério? Nério disse, puxa, legal, traz aí a solução, né? Aí tanto eu como o Elton lá fomos trabalhar, montamos uma grade e fizemos 2 semestres de um curso. Eu fiz um conteúdo de 12 semanas, no qual a gente ia desde a ideia até criar uma empresa com Demo Day no final, né? Isso foi bem legal. E a ideia era apenas ser pedagógico, né? Era criar uma empresa de brincadeira, aprender durante as 12 semanas e no final fazer um Demo Day, trazendo ali os investidores e tal, era uma coisa bacana. No final saiu empresas de verdade desse negócio, que não era nem para acontecer, mas funcionou tão bem, mas durou só 2. E beleza, deixa também pra história, né? Foi sucesso, deu. Melhor parar logo aqui. Mas foi bom, tem dificuldade de fazer isso na universidade pública, né? E eu acho que de todo jeito, de tudo que, se a gente for olhar historicamente, né, o tanto que o ecossistema evoluiu em aceleradoras, evoluiu em investidor anjo, evoluiu em venture capital, evoluiu nos empreendedores, talvez desses vários entes do ecossistema, o que menos, se a gente olhar de 2012 para cá, né, já que nós estamos fazendo esse revival, talvez o elemento que menos evoluiu, que menos se transformou foi a universidade, né? A gente continua com o mesmo hiato de pouca formação empreendedora, poucas metodologias, pouca conhecimento sobre startup. Esse desejo do aluno continua não sendo atendido dentro da sala de aula. A mesma necessidade que havia lá na sua turma na ESAG em 2013 ou 14, continua existindo hoje, quer dizer, não tem esse conteúdo. Essa acho que é onde, se a gente olhar o ecossistema inteiro, se tem um lugar que ainda tem muito para evoluir, é a gente ser capaz de formar engenheiros, administradores, cientistas da computação com uma vocação, além de buscar um emprego público ou privado, uma vocação de empreender, entender que é possível, que tem um outro caminho profissional além daqueles que eles já vislumbram hoje, né? Acho que essa é onde menos houve avanço no ecossistema todo. Acho que você continua tendo as mesmas grades de aula lá na ESAG hoje. Tendo cases de 89, a gente estava em 2014, 2012, sei lá que ano que era. E a grade é a mesma hoje, depois de 5 anos de formado, você for lá, a grade. Eu acho que tem muito espaço ali. Eu acho que se tem um lugar que precisa. O Reinaldo, que era que era um dos principais que alterava completamente. Que é super guerreiro lá, tentando fazer uma. Admiro muito a coragem dele ali, não é fácil. Nadando contra a corrente. Mas acho que tem ali onde acho que tem muito espaço para melhorar, tem muito o que fazer ali. Acho que a gente tem cada vez mais exemplos, né, dentro do ecossistema de casos bem-sucedidos de empreendedores, e eu acho que isso reverbera lá na universidade. O aluno está olhando e dizendo, puxa, eu também queria fazer igual a esses caras. Eu queria fazer o Eric, que montou uma empresa aqui, que parou a cidade mais um ano para fazer um evento gigante. Quem que é esse cara? Como é que eu faço para ser igual? Que caminho é esse que eu não imaginava que eu podia fazer, né? Eu acho que mas certamente isso ainda... Tem chão. Deixa para o Elton fazer isso aí. Rafa, e dentro desse período você começou a entrar como sócio de muitas empresas no papel de advisor, né? Tanto advisor como investidor também. Né? Como é que foi esse processo? Foi algo que você, sei lá, natural aconteceu? Claro, junto com o Village ainda, né? Já estava com... já tinha esses primeiros, mas foi algo que você meio que se profissionalizou também, né? Se tornou como carreira um pouco disso daí, né? Acho que meio no fundo, eu acho que eu fui me movendo conforme o ecossistema foi se movendo, né? No começo, acho que a principal ênfase era adquirir conhecimento, ensinar as ferramentas básicas, Canvas, Lean, MVP, e eu acho que progressivamente foi surgindo espaços que precisavam ser ocupados, né? No momento que você começou a ter as startups, eu fui lá na universidade, ajudei a formar mais algumas empresas na aceleradora. Você passa a ter um problema novo. Agora, bacana, eu tenho as empresas, mas eu preciso de acompanhá-las, precisa de alguma ajuda em estratégia, em conexões com grandes empresas, acesso a capital. Então eu acabei dando um passo seguinte, que foi
focar nesse tipo de atividade porque era o próximo desafio, né? A Tex do Adecor, a Movia eram empresas que, e outras tantas que estavam já indo ao mercado, mas agora era uma nova leva de desafios, né? Meus Pedidos lá em Joinville, essa turma começou a ser bem sucedida, mas agora o desafio passou a ser, deixa de ser fazer o canvas e passou a ser, puxa, como é que eu negocio um acordo com um grande cliente, como é que eu vendo um serviço, como é que eu busco um aporte. Então, acho que meu movimento foi um pouco junto com o do ecossistema. Era um espaço que, puxa, alguém precisa ajudar agora a bater na porta de uma grande empresa em São Paulo. Vou começar a fazer isso porque eu sei fazer, eu já tinha feito isso profissionalmente. Então, acho que eu, de alguma forma, comecei a dedicar muito mais tempo na mentoria, como advisor, como conselheiro. O programa do Sebrae, especialmente nessa época, havia muita necessidade de muitas horas homem de mentoria e acabou sendo um processo de aprendizado gigante, né? Porque esse é obviamente uma posição privilegiada, quanto mais você vê volumes, né, de várias empresas, mais você aprende padrões e vai se retroalimentando. Então acabou sendo uma oportunidade do momento único ali, né? Eu estava com alguma experiência e alguma posição que me permitia ter acesso a muita empresa bacana, aprender padrões, estudar sobre isso e ao mesmo tempo mão na massa, né? Como sócio de lá 10, 12, 15 empresas, tendo a experiência de fazer no dia a dia, de acompanhar, não só uma coisa acadêmica, assim, distante, mas também eu já tinha tido experiência prática primeiro como empreendedor e estava tendo agora como sócio, ou como investidor, como mentor, ou como investidor, a experiência de acompanhar vários negócios e tentar achar esses melhores soluções de metodologia, de ferramenta, de investimento, de venda. Eu acho que fui descobrindo com todo mundo, né, descobrindo o que é inbound, outbound, CS. Acho que essa foi uma fase que esses vários temas que hoje, de forma, para mim, impressionante, são naturalizados, né? A startup chega, parece que todo mundo já tem esse playbook todo montado. Eu vivi numa época, você também viu isso, que isso tudo foi aparecendo, né? Ninguém sabia em 2012 o que era CS, o que era outbound, inbound, o que era um SDR, um BDR. Essas siglas ou essas metodologias foram sendo descobertas, foram sendo criadas e foram sendo assimiladas de uma forma tão impressionante que hoje chega uma startup no Startup SC, chega uma startup no Darwin e parece que o padrão é entender tudo isso, né? Mas há pouco tempo atrás não era isso, né? A gente foi descobrindo isso, né? Conforme foi... Com certeza. Não, e eu lembro das mentorias que a gente tinha contigo no Startup SC, que era cada coisa, papo de maluco, no qual a gente trazia algumas teses loucas e alguns papos que não tinha pé nem cabeça e ia descobrindo a cada nova... como diz lá em Minas, a cada enxadada é uma minhoca. Cada novo workshop era... Eu brincava que também tinha o dia do tema, assim, hoje é tudo outbound, para todo mundo a solução é outbound, ou porque era o tema que a gente estava todo mundo descobrindo no momento e parecia que modinha, né? Mas acho que mudou demais isso, né? Eu não vejo mais essa quantidade de coisas novas, é muito mais um nível de maturidade das startups que chegam já com esse base, com essa estrutura, esse conhecimento pronto. Acho que quanto a isso tem uma mudança bem grande assim, de maturidade, muito grande. São ciclos, né? A gente pegou nesse período aí de 2012, era basicamente a primeira leva em quantidade de startups mesmo. Tinha o Dígito, a Softplug, empresas que... Os fundadores. Que são old schools mesmo, né? Esses são raiz. Esses que abriram o caminho pra gente que a gente está hoje, né? Esses com certeza foram os Softplug, a DataSul, a Senior. Que você pensar no estado, esses caras tiveram um papel fundamental, né? De abrir caminho. Os negócios que tem hoje, de alguma forma, são tributários desses caras, né? Exatamente. Trouxeram tecnologia para a economia do estado, né? Eles foram fundamentais, né? Mas depois tem essa geração, obviamente, do início dessa década, né? Que começou as primeiras como o Vinícius lá em Joinville, o Eric aqui em Floripa. Aí você tem uma geração nova, né? De empreendedores, aí já se valendo de metodologia, se valendo de um conjunto de ferramentas muito diferente, né? Porque se você for pensar, você tem uma mudança de ferramentas, de metodologias,
como Lean, como MVP, que faz diferença, e ao mesmo tempo smartphones, plataforma como a AWS, plataformas de código aberto. Então quando você junta uma metodologia que diz para você o seguinte, eu posso fazer rápido, e fazer rápido é bacana, eu posso errar, eu itero rápido, e eu tenho ferramenta como a AWS, como um banco de dados de uso público, e eu tenho essas duas coisas, eu tenho método e ferramentas, você consegue empreender muito barato, né? Então essa geração dessa década, ela conseguiu essa capacidade de criar negócios muito rápidos, se valendo de mudanças tanto metodológicas, acadêmicas, quanto técnicas de ferramenta, né? Então essa leva nova é completamente diferente, né? E nasce muito fácil, é muito barato abrir, é muito mais fácil do ponto de vista de recursos e em termos de metodologia muito mais fácil. Acertar o jogo, acertar o negócio continua tão difícil quanto, mas pôr no ar a primeira versão e testar é muito barato e muito rápido. Continua, o resto todo mais não mudou, né? O mundo real de convencer o consumidor a pagar, etc., ou o cliente a pagar, mas o tempo que você leva para chegar na frente do cliente com uma oferta e validar e a quantidade de recurso econômico que você precisa é muito menor, né? Então, a gente consegue hoje ter uma quantidade enorme de novos modelos, novos produtos sendo testados, porque o esforço para chegar até a frente do cliente com uma oferta nova é muito mais curto, tanto porque tem tecnologia que facilita, quanto porque tem mindset, tem metodologia que ensina a fazer isso de um jeito mais eficiente, né? Acho que tem essa... Lá no século passado, a gente aprendia a fazer um grande business plan, a investir 2 anos fazendo código e quando tivesse tudo pronto, parece século passado, mas é outro dia, quando tiver tudo pronto, lança. É muito diferente, né? Hoje a gente acha razoável fazer um teste em uma semana, né? Então acho que tem uma mudança enorme. Todo o resto continua do mesmo desafio, mas para chegar até esse ponto de validar é muito mais fácil, muito mais barato, né? Faz muita diferença. Com certeza. E é legal mencionar que o Rafa está desde o começo do Darwin também, né? Desde os primórdios. Pouco antes da pré-história. Então você participou, acho que quase toda a história aqui do ecossistema. Né? Turma 1, sensacional. Turma 1 que foi... E é engraçado até fazendo análise, você comentou do Startup SC, né? É a mesma cada coisa. Turma é a mesma coisa aqui no Darwin, então cada turma vem com um outro nível, né? A barra subiu muito. Muito, acho que de novo vale a mesma lógica, né? Se a gente pegar a Turma 1, no nível de maturidade que eles tinham naquele momento, provavelmente a gente não aceitaria no batch atual nenhuma. Com certeza. Né? Porque você tem uma exigência de maturidade de produto, de nível de receita, que não tinha. Imagina, muitas delas os negócios mudaram completamente, né? O caso da MeTime, da Ocean Drop, da tantas outras, quer dizer, você pensar a Turma 1, até o nome da empresa mudou. Uma era Brastax, uma era Video, mudou tanto que mudou o nome, né? Não existe mais isso hoje, né? No ponto de vista de uma mudança tão grande, porque a barra é mais alta a ponto da gente só receber empresas que já têm um certo nível de maturidade, de validação, né? Mas também por isso que eu estava falando da lógica de que para chegar nesse ponto de validação se chega muito mais fácil hoje, né? Porque é mais barato, porque é mais rápido, se aprendeu a chegar nesse ponto mais rápido, né? Então é diferente do que se fazia antes. Então acho que também tem essa diferença, por isso também a gente consegue ter um ecossistema bem melhor, né? do que até outro dia atrás. Com certeza. E Rafa, uma das principais saídas que você teve foi com a Decora, né? E agora já mudou. Decorado. Você tem tempo aí para contar, não? Poxa, não, o bom é que eu já falei com o Tremel aqui, então o Tremel já contou toda a história. Eu assino embaixo, eu sigo o relator. Se ele contou, já contou. Mas eu queria pegar o gancho, não apenas dessa saída, mas das outras saídas, para depois a gente falar um pouquinho da Queston e do que você está aprontando agora. Como é que foi Beleza, você participou inicialmente você vendeu uma empresa, depois você participou da criação de várias empresas, do acompanhamento, do aconselhamento, mentoria, crescimento dessas empresas,
e passou por um momento, uma nova necessidade, um novo momento no qual, beleza, agora a gente tem que vender essas empresas, vamos começar a se desfazer disso daí também. Vamos desapegar. Vamos desapegar. É difícil. Por vezes difícil, por vezes o cara já está de saco cheio também, não quer nem mais ver. Mas as boas a gente não quer desapegar. E essas que são as melhores para vender. Mas como é que foi esse teu aprendizado, esse teu caminho, né, que acabou, acredito, acontecendo naturalmente também, né, assim como as outras questões, de aprendizados em venda mesmo, né? Como é que, se puder compartilhar um pouquinho dessa tua história? A minha experiência tinha começado em 2006, quando a gente era parceiro da Microsoft, era o principal parceiro de CRM, a Microsoft queria trazer o ERP e a gente acabou se fazendo uma joint venture no primeiro momento com o principal parceiro de ERP global. Então, a minha primeira experiência de verdade de M&A foi em 2006, sentado na cadeira de empreendedor, juntando com um player global e fazendo parte de um grupo, foi super bacana. Depois, em 2009, a gente juntou as operações da América Latina toda, então foi uma segunda processo de equalizar um cap table, de quanto vale cada empresa, foi bastante divertido. A América Latina estava mais calma naquela época do que hoje, mas nunca é fácil. Todos nós latinos achamos que nós somos muito bons e vale muito mais que o outro, então foi divertido. E depois minha experiência de saída e da gente, depois de sair também, comprar um outro parceiro local. Então, outro dia esse ano eu me dei conta que eu já vinha fazendo isso há muito mais tempo que eu imaginava, né? E acho que normalmente é assim, né? Aí, como você falou, a próprio grau de maturidade, né? Voltando para a ideia de que o ecossistema foi evoluindo, essas empresas que eu me engajei, eu participei da fundação no 2012, 2013, 2014, foram tomando maturidade, que se aproximaram de momentos de saída. No caso da Decora, a operação lá do ano passado, e aí a gente já estava ganhando tração e ganhando relevância, a operação internacional, e aí apareceu uma oportunidade bacana de saída. Esse ano as operações da Total Voice, da Eduz com a EDBox e da Hiper com a Lynx. Então, são operações de empresas que eu participava, seja como conselheiro, ou como investidor anjo, como advisor, ou tudo isso misturado. E que, no fundo, essas saídas são... Eu acho que elas são bem o retrato de um momento, né? Um momento que as empresas que foram criadas 4, 5, 6, 7 anos atrás foram ganhando maturidade, ganhando tração e passaram a ser ativos com liquidez, com valor, com relevância, com muito valor para compradores estratégicos, né? Então, eu acho que era mais um passo para frente na cadeia de valor, né? Primeiro era criar empresa, trazer clientes, construir parcerias ou funding ou estratégia. E aí acho que o passo seguinte que a gente tem vivido, eu tenho participado nesses últimos anos, puxa, isso tudo agora tem um ativo que tem valor, tem um mercado interessado, a gente precisa agora realizar, né? Essa trajetória toda só faz sentido se ela tiver um próximo passo, se eu puder ter uma saída aqui e voltar a um ciclo de empreender. Então a minha experiência nesses anos tem sido, já era lá atrás, né, como empreendedor, em 2006, depois 2011, e agora mais intensamente com essa primeira leva aqui de startups das quais eu participei, que a gente conseguiu nesses últimos 2 anos ter as primeiras saídas, né? Acho que é um novo momento do ecossistema, né? Agora chegou uma fase que se construiu centenas de ótimos negócios, está na hora de começar a ter saída para poder retroalimentar esse ecossistema com essas saídas e se começar a se construir mais um tanto de empresas, e aí provavelmente num patamar ainda mais elevado de experiência, de capitalização e tudo mais, né? Eu acho que nós estamos fechando um primeiro ciclo, né, de empresas que cresceram, ganharam mercado, ganharam atração, ganharam tamanho, e agora uma parte delas começa a ter saída, iniciando um novo ciclo de novos negócios, né? Acho que essa é uma notícia muito boa para o ecossistema. Se a gente pensar no modelo lá PayPal Máfia da vida, alguma coisa assim, todo mundo já leu isso, então sabe que o Silicon Valley só é o que é porque tem esse ciclo acontecendo. Acho que é uma grande novidade no Brasil a gente conseguir... não tem muita série histórica disso, né? Se for pensar, isso é uma enorme novidade. A gente não tem... A maior parte dos fundos teve poucas saídas ainda. São negócios que estão tudo muito novo. E a gente vai começar a viver agora um novo ciclo,
uma série de aprendizados de como faz, qual a melhor forma, qual o melhor momento, quais são os melhores termos, quem compra, muita empresa aprendendo que pode comprar, que isso é uma forma de acessar capital humano, é uma forma de acessar inovação. Então acho que tem uma nova fronteira, assim como era bastante novidade falar em criar uma startup sem ter um escritório, sem ter um servidor e sem ter um business plan, e a gente podia pôr uma empresa no ar com uma landing page e uma ideia. A gente acho que vai viver agora uma nova fase de dizer, puxa, startups são negócios que têm valor, que podem ser relevantes para muitas empresas grandes e elas podem se aproximar e fazerem negócios e serem adquiridas e dentro de grandes grupos fazerem diferença, levarem inovação. Acho que tem um novo ciclo pela frente agora muito interessante para acontecer. Legal, legal. Então, você fez tudo isso na PF, né? Ao longo desse período, e agora você está com a PJ aí, com a Queston, né? Então, agora formalizou, profissionalizou isso. Isso, o famoso, como diz lá, agora foi hora de colocar o nome na porta, né? Já que eu já estava fazendo isso, puxa vida, né? Então, para fazer isso, vamos fazer isso organizado, né? O que é a Queston? A Queston a ideia é formalizar, né? No fundo, é uma operação de um escritório com foco em M&A, mas M&A para startup. E aí acho que a minha ideia, e provavelmente a gente é o primeiro que está fazendo isso no Brasil, é construir uma operação de serviços de M&A com foco exclusivo, específico em ajudar startups a serem vendidas. Esse é o nosso negócio. A ideia de criar foi porque, pela percepção de que, puxa, tem muito startup boa, né, nesses anos. Em Santa Catarina e no Brasil afora se criaram muitos negócios bacanas e, portanto, que estão chegando numa hora de vender. Uma segunda coisa, pelo entendimento de que tem um momento para vender, tem um momento, não é nem o ideal e nem antecipado e nem cedo, é o momento que existe, né? O mercado, se a gente olhar as séries históricas, os compradores compram num certo perfil, num certo tamanho. E eu acho que terceiro, os três pilares são esses, né? Entender que tem muita empresa bacana que já está atingindo alguma maturidade, alguma atração. Entender que tem compradores e suas peculiaridades de tamanho, de cheque, de momento e perfil de compra, que a gente tem que se conectar a esses parâmetros. E acho que em terceiro, entender que os players que já estavam as chamadas boutiques de M&A, elas têm uma orientação para negócios tradicionais, né? Negócios que o valor da empresa é muito intrínseco, é um valor que um fluxo de caixa consegue mensurar. A minha experiência nesses processos de vendas pelos quais eu participei, olhando esses três pilares, né, de empresas no momento bacana, compradores interessados e os players estabelecidos não muito ainda adequados para isso, eu percebi que tem uma oportunidade, uma demanda de preparar startups. Primeiro dizer para elas, pode haver saída, quando que pode haver saída e principalmente preparar uma estratégia de saída que tenha um olho na governança, em arrumar a casa para poder fazer uma operação de saída e do outro lado um olho de estratégia, que é tomar escolhas estratégicas que maximizem valor, que coloquem mais próximo de um comprador, que coloquem numa rota de melhor valuation, de maior liquidez. Então acho que tem um pouco as experiências que eu tive com as empresas das quais eu participei ou participo. Eu acho que tem uma demanda por esse apoio de gente que está se especializando em fazer isso e que vai ajudar nessa última milha agora da jornada, né? Acho que cada vez mais tem ótimos players no ecossistema ajudando nas várias milhas anteriores, né? Aceleradoras, VCs, anjos. Eu acho que a gente hoje tem muita gente boa nesses passos todos. Eu acho que nessa mesma lógica que eu te falei dos passos anteriores, eu acho que nesse última milha da jornada também precisa ter empresa especializada, e a nossa ideia com Queston é especializar nessa última milha, ajudar essa fase de preparar uma estratégia, arrumar a casa, fazer escolhas que permitam a parte mais legal do jogo, que é a parte de sair, de receber o dinheiro e aí poder ficar na praia umas 2 semanas depois e tal. O que eu acho legal disso, a gente conversando bastante, é a questão da mudança de dinâmica do jogo, né? E hoje M&A, como você próprio menciona, né? É um negócio do qual pega a empresa como ela é hoje, faz um
um book ali da empresa fatia e passa. E passa o chapéu aí para ver quem tem... E acha que a concorrência gera valor, né? Mas em startup nada disso é verdadeiro, né? Uhum. E daí essa mudança de metodologia mesmo, né? De falar, cara, vamos valorar essa empresa, vamos fazer com que esse ativo atinja o máximo que ele é possível, estressando ele e direcionando ele, seja com mentoria, seja com alguma mudança estratégica, né? E em paralelo, correndo do lado dos buyers, né, dos compradores, para encontrar quem ou quais desses compradores têm a maior sinergia para essa empresa. E eu acho que o legal é que só na startup a gente tem espaço para uma assimetria de valor gigantesca. Depende de como eu posicionar essa caixa mágica aqui da startup e para quem eu mostrar, o valor é muito diferente. Uhum. E os ativos tradicionais não existe esse espaço. Né? Basicamente ele é o que ele é, o valor é intrínseco. E na startup eu acho fantástico a possibilidade de isso me motiva a trabalhar todo dia, eu acho o desafio muito bacana, é olhar para a empresa o seguinte, puxa, e se eu mudar isso aqui, se eu posicionar de outra forma, será que para um outro perfil de comprador isso aqui faz muito sentido? Uhum. Eu acho que a gente tem muito espaço para buscar essas oportunidades de valor que fogem do tradicional e tenho trabalhado na Questum muito com esse olhar. Né? Eu já olhei, isso eu fazia como mentor, como conselheiro nas startups, né, durante esses anos, e hoje tenho feito isso com a perspectiva de buscar a saída, né? Buscar uma venda. Então, o que a gente pode fazer de escolhas estratégicas que, mais do que crescer, cresça num caminho que nos leve ao encontro de compradores, para os quais a gente valha mais do que o caixa que a gente gera, né? Até porque muitas nem geram caixa. Uhum. A gente valha algo estratégico que sobre aquela operação eu possa permitir aquele comprador fazer muito mais negócios ou acessar mercados novos ou aumentar o lock-in com seus clientes. Tem muitas formas de gerar valor para o comprador e talvez a pior delas seja apenas o caixa que eu gero. Então acho que é o que eu acredito que é do ponto de vista metodológico e de missão para a Questum é ajudar a startup nesses ajustes, às vezes que são pequenos, mas são muito mais até da embalagem do que do produto, mas que maximizem valor e tragam liquidez também, né? Porque também não adianta, eu preciso ir ao encontro de compradores capazes de comprar, né? Com cheques realistas. Também não adianta dizer, vou fazer essa startup ser comprada pelo Google. Eu lamento dizer para quem está ouvindo, ela não será comprada pelo Google. Né? É pouco provável, não é porque eu não queira, porque ele nunca comprou ninguém no Brasil, ou na verdade comprou um cara em Belo Horizonte só para estragar o meu exemplo. Mas é só para estragar meu exemplo. Quer dizer, tá vendo? Eu posso vender. Se alguém já vendeu uma vez, mas é pouco provável isso, que eu acho que também tem que ter. Acho que a gente pode ajudar no sentido de desenhar estratégias que tenham alto grau de chance de acontecer, né? Dá sempre para jogar no jogo do milhão, né? O jogo do unicórnio e achar que eu vou fazer uma coisa. E existe um jogo do que dá para fazer no mundo real. Tem seres mitológicos e mundo real, né? A gente gosta ali de trabalhar no mundo real, de tentar buscar caminhos que conectem com demandas reais e oportunidades de grandes empresas dispostas a consolidar mercados, né? Acho que é melhor do que viver no mundo mitológico de animais que não existem e tal. Acho que isso aqui é outro jogo. E pegando esse gancho já, você tem por trás disso tudo uma tese de Early Exit, né? Que é algo apresentado por um canadense lá. E foi me apresentado por um cara chamado Marco Poli, meu outro grande amigo que tem que citar aqui, que me apresentou esse Basil Peters, esse canadense, que cunhou esse termo aí, o tal do Early Exits, né? Uhum. Conta um pouquinho só o que é Early Exit. Isso, ainda bem que você perguntou, porque polêmico esse assunto. Eu odeio a tradução disso, se chamar isso de saídas antecipadas ou algo assim, eu acho super temerário, porque no fundo o que está no livro é mais do que a saída antecipada dá a ideia de que eu tinha duas alternativas, a de 12 meses e a de 2 meses. Eu escolhi antecipar para 2 meses. E no fundo o que está no livro e o que a gente acredita não é saída antecipada, é saída real. Né? Eu tenho que faixa de preço existe gente disposta a comprar. Se eu olho eu tenho uma empresa com software para varejo, o maior player desse mercado é a Lynx, que já comprou 32 empresas. Em qual faixa a Lynx já comprou? Está disponível lá no site. Vai lá no site da Lynx, na área de relações com investidores, tem todos os fatos relevantes dizendo todas as compras,
quanto faturava a empresa e quanto eles pagaram. Então está disponível o múltiplo, o valuation, está tudo disponível. A faixa, se a gente colocar uma curva de sino, está tudo entre 20 e 50. Não estou dizendo aqui que todas as empresas que a gente vai vender vão ser nessa faixa, mas estou dizendo que... Tem um Pareto aí. Tem uma lógica, né? Então não é vender uma empresa para Linx como a Hyper, uma transação fantástica por 50 milhões, não é uma saída antecipada, é a saída real, é a melhor saída possível, é a saída que gera o maior valor e evita um valuation de uma startup de 200, 300, 400 milhões, que tem muito menos liquidez, que tem menos gente, de novo não é impossível, mas a curva de liquidez se reduz drasticamente, porque entra num tamanho de cheque que tem pouquíssima gente no Brasil capaz de pagar. Então a lógica do Basil Peters no livro dele é reconhecer essa curva de sino e mostrar que tem um tamanho ótimo no qual a maior parte das operações acontecem. E portanto sair dentro dessa curva não é sair antecipado, é sair real. Aqui é o trecho no qual é a maior probabilidade de acontecer. Então, eu tenho a vontade de traduzir isso não para saída antecipada, mas para saída real, em contraposição com a saída mitológica, que são as saídas do SoftBank, dos unicórnios do lado de cá. Né? Então acho que o tema é polêmico porque muita gente lê só a capa, né, do livro e diz, puxa, ele quer fazer a venda antes da hora. Não é isso. Eu quero vender pelo maior preço possível. O que a gente precisa só é combinar com os russos e olhar para os russos e dizer o seguinte, por qual preço cabe no bolso de vocês. Uma empresa que tem 200 milhões de reais no caixa para aquisição não vai comprar a minha startup por 1 bilhão, né? Porque tem um problema matemático aqui. Né? E provavelmente com os 200 milhões que ela tem aqui para aquisição, ela vai comprar 5, 6 empresas. Então, é lógico que a gente quer estar sempre na curva de sino, lá no cantinho o mais alto possível, mas... de alguma forma tem que reconhecer que aquele perfil de comprador tem uma curva de cheque possível. É lógico que se eu posso buscar outros perfis de compradores que tenham um apetite, tenham um bolso mais fundo. Mas acho que a lógica do Basil Peters é exatamente reconhecer esses padrões e dizer o seguinte, como é que eu construo a minha trajetória olhando esses padrões? Se a minha saída é nesse perfil de empresas, que tamanho que ele compra e, portanto, qual que é o meu momento para sair? Não adianta, se o tamanho máximo é aquele, eu passar do ponto. Né? E a maior parte das startups, ou uma quantidade importante das que eu já me conectei, nunca tinham feito essa conta de trás para frente. Se eu vou sair aqui, então no dia que eu estiver neste MRR, está na hora de eu começar a me arrumar. Né? Então acho que um pouco o que a gente tem provocado na Queston é pelo menos criar um plano, dizer, puxa, a gente quer vender? A gente vai vender um dia? A gente quer vender por quanto? Alguém pagaria isso? Quanto eu tenho que estar faturando para poder valer isso no múltiplo que o meu mercado costuma pagar? Eu preciso arrumar a casa para estar pronto, para dar sorte que nessa hora que tocar o telefone a gente não passa vergonha. Então, eu acho que tem muito espaço para, primeiro ter um plano, né? Não é ir andando a esmo, e depois esse plano ser um plano não antecipado, mas um plano realista. Olhando para o que acontece para outras transações, para o meu mercado, que tamanho de transação acontece, como é que a gente se prepara e chama a atenção de compradores e tem a casa organizada para poder ter liquidez. Então, acho que o que a gente tem trabalhado com Queston puxa, vamos ajudar nessa fase, porque essa é a última milha aqui da jornada, é a milha que está pouco suprida de apoio e de experiências mesmo, né, de gente focada em fazer isso. E considerando principalmente que para startup não é igual, né, porque o valor está muito mais em articular um posicionamento do que olhar para uma planilha de fluxo de caixa descontado. Né? Então, um pouco esse conjunto de coisas que levou a criar a Queston, tentar ter um time profissional olhando para esse tipo de negócio, apoiando o empreendedor nessa última fase da jornada, que é a fase mais legal. A mais divertida. Eu acho. E é legal porque a parte da beleza disso é você ter a luz no fim do túnel, né? Porque hoje, na cabeça do empreendedor... Só vai indo. É só, cara... Série A, quando B, que eu C, vou... eu fiz a minha captação agora, eu vou ter um runway de 18 e capto de novo. 24 meses, e daí eu vou captar de novo. E daí eu vou captando até chegar ao SoftBank.
né? Até A hora que chegar o som, tudo resolve. Aí ele compra a empresa e leva embora. Até chegar a SoftBank, né? Mas os empreendedores não se perguntam, até no momento de... A gente faz muito a indagação, o questionamento de, cara, por que você está querendo captar? Né? Porque quando você faz uma captação, automaticamente você está jogando a expectativa da saída sua a um valuation muito maior, ou seja, o investidor que entrou agora, principalmente se é um investidor institucional, ele espera um múltiplo já mínimo definido, né? Então, se você está captando com valuation de 20 milhões, o cara está esperando 3, 4, 5 vezes para mais isso daí, e consequentemente você joga a tua saída para alguns anos de vida com uma probabilidade decrescente. Porque o fato de ser maior não é um problema. O problema é não ter ninguém que pague por ela. Então, quando eu capto uma série A de verdade, né, de 10, 15, 20 milhões, e eu levo um valuation muito alto, a expectativa do meu investidor e o prazo que ele tem, mas especialmente a expectativa de múltiplo, leva a um valuation que normalmente não tem amparo em série histórica de compras. Então, acho que o desafio nesse caso é bacana, a ideia de crescer, de alavancar capital, faz sentido. O problema é que a chance de saída vai se reduzindo. Então, até certo momento, as captações vão aumentando a sua probabilidade de êxito e a partir de certo momento elas diminuem a sua chance de saída. E acho que, de novo, né, voltando lá para o Basil Peters, é isso que ele está chamando a atenção. Né? A gente olhar, hoje o outro amigo lá de Minas, o Mati, me mandou um material mostrando que a maior parte das saídas se deu em empresas que não fizeram série B. Tem alguma estatística, se quiser, depois eu mando para vocês ali um gráfico bacana que o Mati me mandou mostrando, olha, a maior parte não chegou, porque ao chegar, precifica um valuation que não tem, pelo menos no Brasil, muita gente com bolso fundo, não é que não está disposto porque não quer, é porque não tem dinheiro, né? Vamos ser prático, né? Conhecendo o tamanho das empresas, não tem dinheiro para pagar o valuation esperado para uma empresa que fez uma captação tão grande. Então, e aí esse dado que o Mati me mandou não é um dado brasileiro, é um dado global, um dado americano, na verdade. A maior parte delas que saíram, porque o volume se dá em transações menores. Né? O que aparece na TV, o que a Globo mostra, são as exceções que são muito grandes. Mas o que acontece todo dia, né, são as transações que se dão normalmente em empresas que não fizeram nos Estados Unidos série B, no Brasil chamar aqui de série A grande, que no fundo estão falando da mesma coisa, mas o interessante, Vustura, é que a nossa estatística apesar de a gente não ter tanto dado, mas o tamanho das compras mais comum de startups no Brasil e a correlação disso com quanto de capital elas pegaram, tirando o poder de paridade da moeda, né, colocando o valor nominal, ela é muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos, no Canadá. Se a gente olhar o livro do Basil Peters, ele está falando da mesma faixa de valuation, onde acontece a maior parte do que acontece no Brasil. As rodadas, a lógica é a mesma, a maior parte das transações se dá antes da série B, assim como acontece no Brasil. Então acho que são dois caminhos diferentes. Né? Também há um caminho para a empresa, para a startup que vai ser a grande consolidadora do mercado, e eu acho que tem gente no nosso ecossistema que vai fazer isso, que tem apetite para isso, que é um outlier para isso, né? Mas isso é o jogo dos outliers, né? A gente quer ter esses outliers, é bom para todo mundo que eles existam, mas esse cara aqui é o cara que vai consolidar o mercado, vai tomar rodadas sucessivas, vai fazer IPO, vai fazer o Brasil fazer IPO. Eu acho que é bacana também, a gente já tem algumas empresas no Brasil que fizeram esse caminho, eu espero que a gente tenha em breve no nosso ecossistema em Santa Catarina também, mas isso aqui é o jogo do outlier, né? Talvez o que a gente tenha que também, que complementa essas exceções aqui, são algumas dezenas de empresas que vão poder fazer saídas de dezenas de milhões e vão construir um círculo super virtuoso no ecossistema, trazendo mais capital, mais experiência, trazendo mais negócios, né? Eu acho que não são coisas também excludentes, né? Acho que tem alguns negócios com características, alguns empreendedores outliers,
com capacidade de estarem no tabuleiro para consolidar tudo, né? Mas isso aqui entender que é realmente outlier. Completamente, né? E não dá para apostar all-in em todos, né? Tem de tudo, né? Eu acho que também tem uma questão de apetite também no empreendedor, de aptidão, de que mercado. Acho que também faz parte. Acho que é bom também, é legal ter esses nossos heróis aqui. E a gente tem um monte de gente aqui no meio, dezenas de startups capazes, né, aqui no nosso ecossistema de fazer saídas que vão fazer um enorme impacto. Se a gente pensar de forma agregada nessas saídas, o que a gente tem de impacto econômico para o Estado é muito relevante, né? Então, acho que a gente, quando a gente olha esses casos, a gente vai ter as bases para um novo ciclo de startups ainda mais bacanas. Então, acho que eu sou muito... Se a gente está achando tudo que teve uma super evolução nesses 7, 8 anos, né, que eu pelo menos tenho acompanhado e que a gente já conseguiu um ecossistema muito relevante para a economia das cidades, eu acho que a gente está só no começo de um ciclo muito mais... eu sou muito otimista nisso, né? Acho que a gente está no começo de um ciclo, de um novo ciclo de expansão, de liquidez das saídas, que vai fazer um enorme impacto na economia. A gente vai ter tecnologia, vai liderar a PIB das principais cidades do estado com facilidade, como já faz em Floripa, mas vai ter cada vez um papel mais relevante nos próximos anos, especialmente impulsionado por essas saídas. Show, animal. Rafa, bate-bola rapidinho para a gente finalizar. Livro favorito? Basil Peters. Tava na cara. Ferramenta... Nem na verdade, mas puxa, né? Não vou, mas vai, não vou. Agora foi. Assim, o Paul Poli vai ficar bravo comigo se eu falar que não é o Basil Peters. Mas eu montei uma empresa por causa do Basil Peters. Lá no rodapé do site tem uma frase do Basil Peters, lá um easter egg ali, agora escondido, pô. Tem que homenagear o cara que no fundo organizou essa história toda, essa lógica toda. Acho que vale a pena, é legal. Mencionar. Boa. Ferramenta online ou aplicativo favorito? Melhor ferramenta, não pode fazer propaganda de startup, não? Pode. Eu sou hoje muito viciado na lógica de inbox zero, na lógica de ser muito eficiente na medida do possível. Então hoje eu gosto muito de ferramentas de produtividade de forma geral. Assim, acho que é o que mais me agrada. Específica? Acho que hoje principalmente ferramentas como o Evernote, acho que sim, é um produto pouco subestimado, acho muito subestimado no mercado. Acho que é um baita produto, assim, um baita solução. Acho que tem muita ferramenta de produtividade, de tarefas especialmente, que ajudam demais, assim. Legal, boa. Eu gosto muito do Airtable. Airtable eu sou fã também. Não sei se altos sistemas em Airtable. Airtable dá para fazer muito MVP, hein? Estou fazendo a viagem no final do ano em Airtable agora. Eu tenho todo o roteiro da minha viagem no fim de ano, todos os destinos, restaurantes, está tudo no Airtable. Projetinho, coisa mais linda. Assim como programador aposentado, eu tenho chance de voltar a programar um pouco em Airtable. Tem algum empreendedor que você admira, algum empreendedor que você acompanha? Sabe, eu sou muito fã de caras como não vou te falar como empreendedor, mas acho que é empreendedor um cara como Amir Klink, assim. Eu sempre fui muito fã desde sempre dele, acho que está fazendo 25 anos a travessia dele. Eu gosto demais e gosto muito de viagens como a que ele faz, que são de longa duração. Gosto de travessia, de expedição, e eu acho que e entendo que isso tem analogia com os negócios o tempo inteiro. Então acho que no fundo as jornadas de startups, as jornadas de negócios são jornadas como a jornada de travessia, a jornada de expedição ao polo, né? Já li muitas dessas histórias, acho que elas trazem uma lógica de planejamento, uma lógica de resiliência, que são muito parecidas com... Então, o que faz esse cara sobreviver numa expedição ao polo, uma travessia sozinho num caiaque do Atlântico, não é tecnologia, não no fundo é muito mais, né, a capacidade de gastar 3 vezes mais do tempo planejando do que executando, a capacidade de entender que é um jogo de longa duração, que não adianta estar muito afoito, tem que desenhar um longo prazo para onde está indo. Acho que esses caras são um baita
baita exemplo assim, dessa visão muito de longo prazo, né? A gente vive no mundo da instantaneidade, de um monte de informação, de um monte de maluquice. E eu acho que quando você pensa num cara como o Klink ficando um ano invernado, né, na Antártida, esses caras aqui, louco, né? Quer dizer, e qual o nível de planejamento para isso, de preparação? E eu acho que para mim são os caras baita exemplos, assim, e gosto muito de fazer viagens que tenham essa característica que eu passo lá 3, 4 meses planejando, testando, descobrindo. Já fui para a Patagônia, já fui para o Atacama, em caminhos parecidos com esse, assim, com no fundo lógica de longo prazo, saber lidar com o problema, com o pneu que furou, com a estrada que está fechada, com neve que você não consegue atravessar ali a montanha. Acho que no final é muito igual ao que a gente vive quando volta para cá no dia a dia, é muito parecido, mas a capacidade de ter um entendimento de longo prazo faz muita diferença. Eu acho que é admirável esses caras por conta disso. Sim, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele o ano passado na Expert da XP. E eu fiquei impressionado com o poder psicológico né? Mental dele, porque ele contando sobre as histórias, a própria travessia ali, que ele escreveu depois do livro, né? E sobre as expedições para os polos. Cara, teve uma que ele foi fazer ao sul, né, e teve problema e não tinha como pedir ajuda e foi socorrido por... Poxa... É muito legal, né? É muito, muito incrível. Mas no fundo é um empreendedor, né? É um empreendedor, é o dia a dia. No fundo ele tem um projeto, o projeto é complexo, vai ter uma jornada, vai ter um imprevisto, ele está passando por um caminho que nunca ninguém passou. No fim do dia, desde o Colombo vindo para cá, fazendo um caminho que nunca ninguém tinha feito, era um outro empreendedor, né? No sentido de você pensar que o Blank fala aqui, né? Uma startup é organização temporária em busca do modelo de negócios. É a fase que dá incerteza, né? Você pensar que o cara que nem o Colombo, ele fez um caminho, era a startup em si, né? Era uma organização que ia valer por um tempo, buscando um caminho que ninguém tinha feito, que não sabia se ia ter retorno e se ia ter sucesso, se ia dar certo. O Shackleton, quando faz a expedição para a Antártida, ele põe um anúncio no jornal dizendo exatamente isso, né? Buscando homens para uma expedição que não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ter remuneração, se vai voltar alguém vivo. Né? No fundo, a expedição da startup é mais ou menos isso, né? Você vai por um caminho que ninguém nunca foi, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai voltar alguém vivo e se vai ter alguma glória no final, né? E é engraçado, eu tô lendo o livro do Scott Kapoor, da Andreessen Horowitz, foi o primeiro funcionário lá da Andreessen Horowitz, e ele fala que os primeiros VCs foram os reis e rainhas europeus fizeram o funding desses caras malucos. Para um cara como o Colombo poder... Porque se você pensar, a lógica de ir para o desconhecido é essa, né? O cara que sai num barco, num conjunto de barcos para um caminho que ninguém nunca fez, sem saber... Porque depois dizer, não, lógico, não era fácil, era só pegar, virar ali à direita no Atlântico, você chegava e estava resolvido. Mas e no final, quando você olha o modelo de negócios hoje que ninguém nunca fez e fala, caramba, né? É super fácil, né? Você pega um celular, liga para o motorista, ele traz o cara aqui, chama isso de Uber e está resolvido, né? Mas alguém fez isso parecer tão óbvio que parece que sempre existiu. Né? E eu acho que é muito semelhante assim, a esses caras, e se você perceber o que fazia as histórias de sucesso desses navegadores, desses empreendedores expedicionários, ela é muito mais psicológica do que qualquer coisa. Né? A capacidade de planejamento, de resiliência é mais importante do que um conhecimento técnico específico, a capacidade de liderar o barco, né? De liderar a equipe, ter um norte e segurar a pressão é mais importante do que a habilidade técnica. Né? Tanto que a gente vê muitos empreendedores que, por vezes, tecnicamente são brilhantes, mas que patinando, e alguns outros que, por vezes, nem são tão brilhantes assim, em questões de... Mas que conseguem atravessar a tempestade e achar caminho melhor. Exatamente, se adaptar mais também. Acho que dá para fazer uma boa metáfora com isso aí. Tem algum hábito que você mantém, assim, que você não vive sem? Eu tenho e-mail zero o tempo inteiro, porque é uma coisa insuportável, mas eu pedalo dia sim, dia não, e ainda vejo o jogo do Corinthians, que é mero masoquismo. Ainda mais no último jogo aí. Não vamos falar disso. Feio. Rafa, última pergunta, o que é sucesso para você?
Eu acho que no final, se puder ir para a mesma lógica de expedição, para mim sucesso é estar no meio eu gosto de estar no meio da jornada, né? Da bagunça. Eu acho que o bacana é lógico que agora que acaba, que você chega lá, eu não gosto nem de tirar foto quando chega lá, bem na verdade, eu gosto de estar no caminho. Eu acho que a parte legal disso, dessa jornada empreendedora, da jornada expedicionária, seja qual for, é o processo, né? Eu acho que o menos divertido aí é a hora que chega lá e tira foto, mas acho que para mim isso é a parte que é bacana. No fundo, sucesso é a capacidade de dizer, puxa, eu planejei algo aqui, planejei uma viagem, planejei um negócio, e isso está funcionando, está conseguindo entregar valor, está conseguindo montar um time, entregar para o cliente, isso está funcionando. Eu acho que a medida bacana é essa, né? Mostrar que a gente consegue. Para mim é sensacional a possibilidade de transformar algo abstrato, que é um plano, um raciocínio, uma hipótese, e numa entrega real para pessoas, para empresas. Eu acho que, ou seja numa startup, ou seja no que for, eu acho que eu acho mágico a possibilidade de sair do mundo abstrato, né, para uma entrega real. Poder fazer isso e funcionar e alguém dizer, pô, bacana, legal, gostei da tua entrega, isso é ser bem sucedido, essa capacidade de sair desse campo abstrato para um campo de entrega real. Assim, eu acho que é bem assim. Obviamente numa expedição é mais legal, né? É sair aqui de um planejamento de um roteiro e poder estar lá no meio de algum lugar, também é um bom exemplo acho que essa capacidade da gente de transformar as coisas, né? A partir de plano, a partir de uma ideia e dizer, puxa, eu inventei um negócio aqui e aconteceu, ou olha que maluco, isso aqui está acontecendo. Acho que isso não tem nada mais divertido que isso, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Show de bola, Rafa. Falado. Brigadão. Estou liberado por mais uns 5 anos para fazer um outro podcast. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, avisem aos amiguinhos, dá joinha. Segue o Rafa aí, que ele gosta de holofote. Não. Brincando. Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.